Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Chegou a sexta-feira, que delícia! Sexta-feira é o Dia Internacional da Alegria e nós estamos aqui alegres, felizes, no nosso Visão Geral para todo o Brasil, aqui pela Rede Família. Nosso programa hoje vai falar de um assunto muito interessante. Deixa eu te perguntar um negócio aí, você está empregado? Está desempregado? Quer empreender alguma coisa? Quer montar uma pequena empresa? Como fazer? Tantas perguntas que você tem na cabeça serão respondidas hoje aqui com o professor Joeval Martins, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas Campinas. Tem aí um pedigree maravilhoso, né? Tem um background fantástico. E eu estou muito feliz em conhecê-lo primeiro e depois recebê-lo aqui, Joeval. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite, Alberto. Fiquei muito feliz quando a Cláudia me ligou para participar do seu programa. Além de um grande fã seu, hoje face a face aqui, podendo falar de assunto tão interessante. Né? Então, eu fiquei muito feliz também quando você respondeu no e-mail que era meu fã, que me acompanhava nas transmissões esportivas na rádio. Você é ponte pretano? Sou ponte pretano, desde que nasci praticamente, e sempre te acompanhei. Isso que legal. Foi uma satisfação muito grande hoje receber o convite e poder estar aqui conhecendo você pessoalmente, uma pessoa fantástica que é. Muito obrigado. E poder participar desse programa aqui, Visão Geral. Muito bem, Joeval. E quem te indicou foi um bugrino juramentado. O Wilson, nosso amigo. O Wilson Cassia, na verdade, né? O sobrenome dele. O Wilson da Villeneuve, meu querido amigo, meu parceiro do programa de esportes. E ele disse: olha, você precisa entrevistar o Joeval. O Joeval é fantástico, maravilhoso. E nesse mundo, porque eu tenho como slogan no programa, Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E talvez não tenhamos nada mais em evidência hoje do que o desemprego no país, tá certo? Sem dúvida, Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase muito complicada. Antes da gente entrar especificamente na sua área, de eu falar do seu currículo aqui, você, como antenado que acompanhando tudo que está acontecendo no país e tal, vê uma luz, vê uma perspectiva boa daqui para frente? Eu acho que sim, Alberto. Acho que a gente tem uma luz interessante, um olhar desacostumado, né? Que a gente saiu aí de um longo período de nebulosidade forte, mas eu acredito que o país é empreendedor, o Brasil é um país empreendedor, é um país positivo, é um país otimista, de gente trabalhadora. Então a gente tirou um problema muito grave da nossa frente e eu tenho certeza, pelo que eu tenho visto, ouvido no mercado, esse tempo que eu passei estudando, eu fiz algumas incursões em cursos importantes de storytelling, design thinking, ouvindo pessoas de mercado. Então eles estavam esperando realmente esse estupinho, essa bomba explodir, baixar a poeira. Acho que agora o mercado vai voltar a investir, o dólar começou a baixar, a bolsa começou a subir. Então eu vejo com muito positivismo o que vai acontecer daqui para frente, Alberto. E Joeval, e o pessoal de fora, os outros países, como é que eles nos veem? Excelente pergunta, Alberto. Eu estive nos últimos 18 meses da minha carreira trabalhando em empresas asiáticas e empresas europeias. Empresas como a D-Link, empresas como a Unify, a antiga Siemens Enterprise. Existe um grande temor quando o Brasil passa por uma turbulência política. Nós não passamos por nenhum problema econômico, não se derrubou o governo, não houve uma tragédia no país, mas nós tivemos um problema político muito sério. O país tem um potencial de consumo gigantesco. Agora, quando a gente tem um problema político que impacta diretamente as pessoas e o trabalho, a primeira reação que as pessoas têm é de estancar. Retração, esperar passar, guardar o meu dinheiro, fazer investimentos em áreas chaves da minha vida e, quiçá, da minha carreira. Mas o que eu tenho visto é que as empresas agora estão pouco mais confiantes, não estão 100% confiantes, mas estão muito mais confiantes, e que o Brasil tem esse poder de consumo muito grande. Então, uma questão agora de o novo governo colocar o país no trilho, ter uma política tributária e fiscal muito séria e esperar que realmente o que o Temer e os seus asseclas estão fazendo vão realmente trazer o benefício que o povo espera. Muito bem, Joeval. Aliás, é o seguinte, né? Quando uma pessoa jovem está passando por uma anomalia, ela tem muito mais poder e muito mais força para se revigorar, para se tratar, para sarar, do que uma pessoa já idosa. E o Brasil é novo, o Brasil é jovem ainda, o Brasil tem 500 e poucos anos. Eu me recordo da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, quando eu estava encantado com a Alemanha, com algumas cidades, sobretudo a cidade de Munique, onde fiquei mais tempo.
Mas Munique já tinha quase 850 anos, então quase o dobro do país, da idade do Brasil. Então, o Brasil é jovem, vai se recuperar com toda certeza. Gente, hoje eu entrevisto, portanto, o Joeval Martins, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas de Campinas. Ele é graduado em matemática pela PUC Campinas, MBA pela ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, famosa, concorrente, inclusive, da escola que ele dá aula hoje, né, concorrente da FGV. Especialização em finanças e marketing pela Wharton School, é isso mesmo? Exatamente. Da Universidade da Pensilvânia, dos Estados Unidos. E hoje o assunto é o nosso mercado, é o mercado de trabalho, é o mercado do empreendedorismo. Você já trabalhou em grandes empresas, né, como você já citou, a IBM, o CPQD da Telebrás, Ericsson, a Cotel e essas algumas, né? Bom, sua carreira realmente é vitoriosa e você é uma pessoa extremamente jovem. Você é campineiro da Gema. Não sou, Não Roberto, é? Não sou. Eu sou de São Paulo. Então por isso que você falou que você é ponte pretano quase desde que nasceu. Desde que nasci, exatamente. Meu pai é oriundo, meus pais são oriundos de Campinas, mas eu nasci em São Paulo, vim muito jovem para cá, mas já vim batizado com o manto sagrado da Ponte Preta. Ah, tá. E hoje você reside aqui e tal, já há família muito tempo. constituída Meu aqui, filho nasceu tudo. aqui, minha esposa daqui, mas já sou campineiro, posso Desde dizer quando assim. você está aqui? Eu estou desde mais de 40 anos aproximadamente. Mais de 40 anos. Muito bem, já pode ser considerado sou campineiro, sem é uma coisa assim. Eu também não sou de Campinas, nasci em Mujimirim, mas aqui desde 1974, então eu me considero muito... Aliás, tem o título de cidadão campineiro também, né? É realmente uma coisa muito legal. Cidade é muito acolhedora, né, Alberto? Muito bem. Por que é que nós estamos com 12 milhões de desempregados no país, sem Joeval? Bom, primeiramente, como a gente começou a abrir o programa, a gente sofreu um problema político muito grave, né? E as empresas, obviamente, se readequam custos para que a gente possa prosseguir com, pelo menos, entregando os resultados e podendo auferir alguma margem, porque ninguém está aqui para não ganhar dinheiro. Então, as empresas, a primeira tábua de salvação, eu digo, para as empresas no momento de crise é, infelizmente, tirar o grande peso, o custo Brasil, que estão os funcionários diretos da empresa. Que é a folha de pagamento. Folha de pagamento. Eu já acho, por exemplo, que o grande peso talvez seja esse, mas a empresa, a primeira coisa que ela corta é a veiculação, é a propaganda dela, que é uma coisa, aliás, há um contrassenso. Quando talvez você devesse estar exatamente aplicando mais, você acaba retendo, mas é uma coisa natural, é uma cultura, infelizmente. Exato. E depois acaba sobrando efetivamente no funcionário. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E as empresas, infelizmente, elas cortam a gordura, como você falou, né? Cortam, não que marketing seja a gordura, né? Muito pelo contrário, né? Mas eles cortam a gordura inicial, depois eles vão cortar a pele, cortam a gordura e chegam realmente no osso e aí, infelizmente, atinge os nossos trabalhadores aqui no Brasil. Bom, então vamos assim, logo no começo, na abertura do programa, aliás, lembrando a você, de repente você está ligando hoje pela primeira vez aqui, e vendo o Alberto César com Visão Geral, não que esteja ligando pela primeira vez a Rede Família, mas você que está habituado em qualquer lugar do Brasil, que não os 9 estados que recebiam a nossa imagem, o nosso programa, porque hoje estamos no satélite para todo o Brasil, de repente você está estranhando, nossa, que programa é esse? É o programa Visão Geral, apresentado todos os dias de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, com reprise à noite às 8h45, salvo segunda-feira, que é reprisado às 9 horas da noite. E temos também o nosso canal no YouTube, que é Visão Geral com Alberto César. E nós hoje estamos entrevistando aqui o Joeval e vamos falar muito sobre emprego, como se comportar, como se preparar para uma entrevista, vamos falar de empreendedorismo. Ele acabou de falar que o Brasil é um país que se revigora, que se recicla a todo momento. Então a gente vai acabar dando algumas dicas para você. E você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aqui para o Joeval? Fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 99918-3131. Esse aí que está na tela para você no rodapé do vídeo. Se você não estiver na área 019, claro, tem que colocar o 19 na frente, tá certo? Joeval, eu me recordo que quando garoto, faz aí um bom tempo em relação à idade que eu tenho, né? Porque para a história 30, 40, 50 anos não são absolutamente nada. Exato. Mas meu velho e querido pai dizia assim, você tem que se formar, porque você se formou, está feito na vida. Aí você fez uma faculdade, pronto, saiu empregado e tal. Isso aí mudou já faz alguns anos, né? Muito tempo, Alberto. Muito tempo. Né? Eu tenho um professor na FGV, cujo eu sou professor executivo, ele é o professor autor da matéria de empreendedorismo na FGV, e ele fala assim que os pais, quando nasce o filho, os pais não falam para ele, meu filho, você vai ser um grande empreendedor, você vai ser um grande investidor, né?
Ele fala, não, meu filho, você vai fazer uma faculdade, você vai prestar um concurso na prefeitura, no estado ou na federação, exatamente, e vai ter uma carreira longeva pro resto da sua vida, né? Então isso aí mudou, Alberto. Hoje em dia uma faculdade só já não é mais o suficiente. Você tem que criar, você tem que treinar habilidades específicas na sua vida para, como empreendedor, poder vencer, ou como um empregado numa empresa, um funcionário de uma empresa, também poder galgar posições mais altas dentro da estrutura da empresa. Então eu falo muito para os meus alunos, né? Esses alunos que estão hoje tanto no pós-ADM ou no MBA da FGV, né? Que daqui a pouco o pós-ADM e o MBA também não vai ser suficiente se ele não tiver um MBA executivo no exterior, se ele não tiver uma segunda, quiçá uma terceira e quiçá uma quarta língua, né? Porque eu falo muito com meu filho hoje tem... já fala inglês, ele mora inclusive nos Estados Unidos, está fazendo universidade na Washington State University, então ele tem um inglês impecável. E eu batia muito, não batia fisicamente, mas eu batia muito na cabeça dele da importância de ter a terceira língua e, se possível, um mandarim. Porque certamente os chineses vão se recuperar economicamente também e eles vão ser, muito em breve, a primeira, quiçá, a segunda potência do mundo. Então, a universidade, um pós-ADM, um MBA, uma segunda, uma terceira, quiçá uma quarta língua, já está se tornando muito comum nos currículos. Que cobrança e que exigência, não? Como que nós não vamos ficar estressados? Como que nós vamos ter uma vida assim mais calma, tranquila? Não vai longe. Hoje, ao sair do meu cardiologista, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Ele ainda me disse, mas olha, não se esqueça, hein? Deixa a vida. Aproveite a vida, você não se preocupe tanto, vai fazer as suas caminhadas e tal. Quer dizer, hoje é muito complicado, há uma cobrança, nós nos cobramos e a sociedade nos cobra muito. Exatamente. É interessante demais. Existem gatilhos nas nossas vidas, Alberto, que eu divido aí em 2 ou quiçá 3 grandes gatilhos na nossa vida, né? Obviamente o primeiro gatilho quando a gente nasce, né? O segundo gatilho quando a gente vai para a nossa educação formal, né, nas escolas. Eu comparo muito os meus estudos com o do meu filho. O meu filho estudou aqui no Etapa, em Valinhos, uma escola maravilhosa, mas ultra competitiva, onde eles separam os alunos em classes por nota, ou seja, dependendo da nota que você tirar, você está na classe A, B, C ou D, né? Então já começa a competição, que eu acho saudabilíssimo, do meu ponto de vista, diferente de um construtivismo, onde o aluno faz o que quer. Não me encanta muito esse formato, mas é mera preferência do que crença. Então, nas escolas já existe essa competição. Quando você vai para a universidade tem um ambiente um pouco mais informal, mais agradável, muita pesquisa, muito estudo. Aí você sim decide o seu destino dentro da universidade e a competição está pós-faculdade, para você conseguir uma vaga de trainee, uma vaga de estagiário numa empresa de grande porte, né? Então, esse é o segundo trigger, é o segundo gatilho da nossa vida, né? E o quarto gatilho é quando a gente se casa, né? A gente quer oferecer o melhor que a gente pode dar para o nosso par, para o nosso lado nossa amado, família, né? Tal, exato. Tudo, né? E o quinto gatilho, né? Quando nós temos o filho, né? Porque eu já penso, quando eu tive meu filho, o que ele vai ser quando crescer, né? Que faculdade que ele vai fazer? Então, enquanto ele não te trouxer agora o diploma lá dos Estados Unidos, eu não vou acalmar, porque eu preciso trabalhar muito e 3 vezes mais, porque hoje o dólar está 3,16, se eu não estou equivocado, 3 vezes mais para poder mantê-lo fora do país. Não é fácil, não. Bom, são 5 gatilhos, tá bom? Acho que sim. Para de gatilho, porque ninguém aguenta mais. 5 gatilhos. Sem contar que tem aquele outro gatilho, né? Quando eu morrer, o que eu vou deixar para minha família? Exatamente. Mas tudo bem. Mas é uma cobrança, assim, exacerbada, desenfreada, eu entendo perfeitamente. Mas Deus faz essas coisas sempre muito bem, muito perfeitas. Eu, por vezes, não consigo imaginar os meus avós e os meus pais vivendo essa loucura de hoje, porque a vida que eles tiveram foi uma vida muito diferente da de hoje. Eu ouço por vezes também os meus filhos dizerem assim, pai, hoje a vida está muito complicada, antigamente era melhor. Nossa, antigamente para os meus filhos, que tem 30 anos, 30 e poucos anos. Exato. Mas se antigamente era melhor para eles, imagina o antigamente meu, o antigamente dos antepassados. Então, mas isso é uma questão de adaptação e nós somos produto do meio, certo? E nós nos adaptamos e nos ajeitamos sempre. Exato. A nossa barra de exigências eram menores, né, Alberto? Sem dúvida. Hoje em dia eu não consigo
ver uma pessoa sem um telefone celular, sem um carro do ano, dependendo mesmo da classe social que você vive. vive. Estava a 10 quilômetros, que eu moro num condomínio, num distrito de Campinas, eu estava a 10 quilômetros da minha casa, eu voltei para pegar o celular que eu tinha esquecido. Exato. É uma coisa assim impressionante. Então a barra de exigências... E como é que a longevidade está aumentando? A gente está vivendo cada vez mais preocupado, hein? Porque temos médicos e remédios muito bons, né? Por isso. Ainda bem. Esse é o pulo do gato. Temos médicos e remédios muito bons. Gente, conversando aqui com o Joeval Martins, já deu para vocês perceberem que o cara é realmente fantástico, né? Fala muito bem, professor executivo da Fundação Getúlio Vargas de Campinas. O nosso assunto hoje é como se preparar também para uma entrevista, qual que deve ser o seu comportamento. Eu vou perguntar depois para ele o seguinte, estou perguntando antes que é para ele já pensar o que ele vai responder. Vou perguntar o seguinte, quando é que devemos tomar a decisão de empreender algo? Quando é que chegou o limite de ser o funcionário e passou o início do empreendedorismo? Ele vai me responder já já e vocês vão gostar demais. Aguarde tanto só, nós voltamos já já com a nossa Visão Geral, tá bom?